Olá, bem-vindo ao Integrar e Recursos Humanos. Meu nome é Vitória Farias, sou graduanda do curso de Gestão de Recursos Humanos na Faculdade de Tecnologia do Ipiranga, em São Paulo, e hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre integração do colaborador. Bom, vamos lá. Vamos introduzir o assunto, para entendermos o conteúdo que está sendo compartilhado com vocês. Teremos então os seguintes tópicos: o que é recursos humanos e o que é integração, as formas de se planejar e realizar uma integração, o que fazer e o que não fazer durante a integração e uma conclusão geral para recapitularmos alguns pontos. Bom, para entendermos o que é integração, precisamos antes contextualizar. A integração é realizada geralmente pelos profissionais de RH. RH por si seria recursos humanos, que é a área responsável por estudar estratégias em prol de uma boa relação entre o colaborador e a própria organização. Então, esse departamento de recursos humanos, que costuma ser fixo nas empresas, tem a finalidade de estudar estrategicamente o estabelecimento de uma boa relação entre a empresa e o funcionário. Por isso que geralmente esse é o profissional responsável por realizar a integração em caso de uma nova admissão. Agora que já entendemos o papel do RH, podemos então explanar o conceito de integração, para aprofundarmos o assunto. A própria palavra integração tem como significado tornar inteiro, completar, ou seja, inteirar o novo colaborador à cultura, políticas, regras, administração dessa empresa, pois quando o colaborador é novo e não teve contato anterior com a empresa, tende a não estar a par das políticas da empresa em questão. Então, por isso a necessidade de integrá-lo, ou seja, torná-lo ciente de todas essas situações. Bom, vamos alinhar agora alguns tópicos relevantes para pensarmos na nossa integração, pois precisaremos explorar todos esses pontos para entender qual a estrutura da nossa integração. O primeiro tópico traz a reflexão sobre qual metodologia usaremos. Então, o que você vai querer desenvolver para a integração desse novo colaborador? Será um vídeo? Ou então uma peça de teatro? Será uma forma expositiva mesmo, como um slide? A intenção é que essa metodologia, enquanto veículo de informação, seja dinâmica, para que você possa conversar com o colaborador, fazendo com que ele participe desse processo e se apresentar bem disponível para sanar eventuais dúvidas que ele vier a ter. Além disso, durante a preparação da integração, também é importante providenciar os recursos necessários para que este novo colaborador desenvolva seus serviços de acordo com o cargo que irá ocupar na empresa. Para isso, é importante alinhar com os demais departamentos responsáveis por esses equipamentos, por exemplo, um computador, ou um login para acesso a um sistema específico, enfim, o que for necessário para que na data de início desse colaborador, todos os recursos estejam disponíveis para que o colaborador possa desempenhar suas atividades a fim de atingir as metas solicitadas pela empresa. Outro ponto para considerarmos ao montar a estrutura da integração é pensar em uma boa receptividade para esse colaborador. Então podemos desejar a ele boas-vindas à empresa e também cabe a você pensar numa forma de praticar essa receptividade, como alguma lembrança ou mesmo algum produto da própria empresa, algo que faça-o se sentir bem acolhido nesse momento, ou até mesmo oferecer um café. Algo que faça com que a pessoa se sinta bem recebida, sabe? Afinal, ela está iniciando na organização, ou seja, no novo ambiente de trabalho dela. Outra coisa legal para pensarmos, independente de qual metodologia será escolhida, é você expressar durante a integração que você está sempre disponível, 100%, para sanar dúvidas que esse colaborador vier a ter. Então é legal você, de repente, no início da integração mesmo, afirmar que reconhece que trata-se de muitas informações e está ali disponível para repeti-las ou responder a perguntas que ele vier a ter. Bom, agora vamos iniciar nossa proposta de integração, que é composta por 3 fases.
Na fase 1, a gente propõe apresentar o contexto da organização em que esse colaborador está entrando. Na fase 2, a gente fala sobre a segurança do trabalho, então apresentar procedimentos que possam trazer uma segurança em eventuais circunstâncias para esse colaborador. E na fase 3, a gente foca no cargo e no departamento específico em que esse colaborador está entrando. Bom, agora que nós já realizamos o planejamento da nossa integração, vamos explanar então a primeira fase da nossa proposta de uma integração completa. O que orientamos então é que com a chegada do colaborador, possamos apresentar a história da organização, ou seja, citar desde quando que essa empresa existe, quais os fundadores, qual a intenção da criação dessa empresa, então apresentar a missão, visão e valores da empresa e qual a situação atual da empresa, ou seja, como ela está no mercado, como ela se visualiza nesse mercado, e talvez seja legal também apresentar a perspectiva da empresa. Então, como a empresa pretende estar daqui a um tempo, qual que é a expectativa dela, para que o colaborador reconheça o que ele pode fazer em prol de atingir esses objetivos. Outra coisa legal de se apresentar na primeira fase é o organograma, que seria um mapa, onde o colaborador pode reconhecer a hierarquia da empresa, isso é, quais os departamentos classificados como chefia e assim por diante. Além disso, é legal que o colaborador consiga identificar qual setor depende de qual setor, ou seja, às vezes há um departamento X que é responsável por realizar lançamentos para que o departamento Y possa ter conteúdo para trabalhar. E caso o colaborador faça parte de um desses departamentos, é importante identificar para ele nesse momento. Outra situação importante de se apresentar nessa primeira fase é a respeito dos benefícios, o salário, qual o horário de trabalho, pensar também sobre o plano de carreira, ou então como acontece uma promoção na empresa, quais os incentivos que a empresa oferece e os possíveis descontos de salário. A questão do regulamento interno da empresa, então as regras internas e também a maneira correta de se utilizar as máquinas, o computador, por exemplo. Além disso, é legal também apresentar o novo colaborador para os colaboradores ativos da empresa e fazer também com que os colaboradores atuais se apresentem para o novo colaborador. Já na segunda fase, sugerimos que você conte com um técnico de segurança do trabalho para orientar este novo colaborador com relação a combate de possíveis incêndios ou até mesmo eventuais acidentes. Então, passar as instruções com relação a primeiros socorros, algo que possa trazer segurança para ele e para outros funcionários também. Ou seja, explicar para esse novo colaborador quais os procedimentos devem ser tomados em eventuais circunstâncias que possam comprometer a saúde dele ou de outros colaboradores. Já na terceira fase, podemos focar especificamente no departamento que o colaborador irá fazer parte da equipe. Então, talvez seja o momento de aplicar alguma dinâmica em grupo, ou mesmo pedir para esse colaborador se apresentar para a equipe de forma mais completa. Por exemplo, pedindo para ele expressar quais são suas expectativas, Além disso, é importante explicar qual a relevância desse departamento para a empresa. Então, contextualizar para o colaborador a responsabilidade que esse departamento tem para a organização. E explicar também como os processos funcionam desse departamento, como as demandas são atendidas, E é relevante também apresentar as tarefas que o novo colaborador vai ser responsável a partir dali. Então, uma descrição de cargo é bem-vinda nesse momento, que inclusive precisa estar associada ao CBO, que é a sigla das classificações brasileiras de ocupações daquela função, Então, detalhar mesmo qual o limite das tarefas que ele está assumindo a partir daquele momento. E na sequência também é importante passar para ele quais as metas que a empresa espera que ele cumpra, para que ele saiba o que ele precisa desempenhar ali no departamento. Além disso, é relevante também apresentar os sistemas utilizados naquele meio, assim como os dados, para que ele possa logar nos respectivos sistemas. Bom, agora que finalizamos os tópicos da proposta de integração completa, através das 3 fases, vamos citar então possíveis erros que se relacionam à integração.
Então, um erro grave que pode comprometer a admissão do colaborador é, de fato, não realizar a integração. Porque aquele colaborador que está entrando na empresa nesse momento não tem ciência dos processos, da importância daquele departamento, de como a empresa se visualiza nesse momento. Ele não tem acesso nem às políticas internas. Então, assim, a integração une todas essas e outras informações para contextualizar para esse novo colaborador onde ele está iniciando os serviços, onde ele irá trabalhar todos os dias, já detalhando as regras daquele estabelecimento, com a intenção de que ele reconheça que a empresa tem expectativas de que ele cumpra essas regras, assim como as metas para a função que ele exerce. Além disso, um outro erro considerado grave é não permitir a fala desse colaborador durante o processo de integração, ou seja, como se houvesse somente um ativo e um receptivo, onde o ativo é a empresa, né, representada pelo responsável do RH, que está realizando a integração, e o receptivo seria o colaborador, ou seja, em momento nenhum o novo colaborador poderia falar, tirar dúvidas, questionar, enfim, é como se ele não pudesse participar, não tivesse opção de fala. Outro erro que precisamos prestar bastante atenção para não cometer é não pontuar as políticas internas da empresa durante a integração, ou seja, não contextualizar para o colaborador as normas da empresa, as regras internas para que ele cumpra. A não apresentação dessas regras acaba gerando a possibilidade maior do não cumprimento, uma vez que o colaborador não teve acesso ao que de fato precisa ser cumprido. Em contraponto, o que recomendamos praticar é ser transparente e detalhar as políticas da empresa, ou seja, explicar detalhadamente quais são essas regras, o que a empresa espera que esse colaborador cumpra, tanto com relação às regras internas, quanto com relação aos objetivos daquele cargo determinado. Além disso, ser atencioso e buscar linguagens de fácil entendimento, ou seja, o responsável por realizar a integração não pode usar palavras difíceis, porque senão o colaborador que está entrando pode se sentir acanhado por conta desse distanciamento entre as linguagens, não captando as informações necessárias ali naquele momento. Ou seja, a integração acaba por ser falha porque a mensagem não chega ao colaborador. Outro ponto importante é estar à disposição para perguntas e expressar essa intenção para o novo colaborador, ou seja, explicar para ele que você está ali à disposição dele e para qualquer dúvida que ele vier a ter. Ele pode contar com você, mesmo que seja necessário repetir. Afinal, são muitas informações que a empresa precisa transmitir em pouco tempo para que ele inicie suas atividades. Agora, vamos recapitular esses pontos que nós citamos aqui na conclusão. Bom, então nós vimos, os conceitos de recursos humanos e integração, onde recursos humanos é o departamento da empresa responsável por pensar em estratégias na relação entre o empregado e o empregador. Nós falamos também sobre o que seria integração, que no caso, de integrar um novo colaborador à empresa é torná-lo inteirado a respeito da própria organização. Falamos também sobre o desenvolvimento da estrutura da integração, então o que pensar, como planejar a nossa integração de modo que ela fique completa e compacta com todas as informações necessárias. Realizamos também uma sugestão de integração em 3 fases, onde na fase 1 temos o contexto da organização, onde a gente apresenta a empresa de modo geral para esse colaborador. Na fase 2, a gente tem um processo de segurança do trabalho, apresentando para ele procedimentos que deveriam ser realizados num eventual acidente de trabalho, ou então até mesmo num incêndio, enfim. Então isso teria que ser com um técnico de segurança do trabalho. E na fase 3 são as práticas do cargo que aquele colaborador está assumindo. Então é algo mais voltado para o departamento, acesso a sistemas, metas e afins. Nós falamos também sobre possíveis erros com relação à integração,
O primeiro erro, nós falamos que é sobre não realizar a integração, que pode comprometer a admissão do colaborador. O segundo é o ativo versus receptivo, que é a situação de não permitir a fala do novo colaborador durante o processo de integração. O terceiro, não pontuar as políticas da organização, ou seja, não esclarecer para aquele colaborador quais são as regras internas para que ele entenda aquilo que precisa ser cumprido. E também falamos sobre o que é recomendado se pensar quando a gente pensa em integração, que é a transparência de políticas internas, né? Ou seja, o oposto, deixar bem claro quais são as regras internas que precisam ser seguidas desde então. Passar todo o conteúdo através de uma linguagem de fácil entendimento, né? Para que esse colaborador possa receber de fato a mensagem que a gente precisa transmitir. E sempre estar à disposição para responder dúvidas que ele vier a ter. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo sobre integração. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa integração para vocês e boa sorte!